Muito bem, então vamos iniciar, né, a nossa aula de arte, né, do componente de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória que envolve o mundo da arte. E para iniciar a nossa aula, nós vamos ver o nosso objeto de conhecimentos. Vamos lá? Aula 5, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, artistas e grupos da dança moderna e seu contexto histórico, espaços e produções no entorno local, regional, nacional e estrangeiros. Certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, iniciando a nossa aula, vocês já devem ter visto assim, o contexto do que nós vamos falar hoje, certo? A nossa aula vai envolver uma trajetória em que todo mundo não pode falar, eu não danço. Dança! Você mesmo, inconscientemente, você dança quando você bate os pés, quando você se movimenta, quando você vai ao banheiro e também lá, né, quem é tímido fica dançando ou cantarolando. Então a dança, ela tem vertentes que vêm lá da pré-história, quando o homem já fazia suas oferendas, os seus rituais, que batia suas palmas, batia os pés. Então, essa trajetória de movimento corporal já vem de muito tempo. O homem se comunica com o corpo também. As pessoas, elas percebem, elas observam. Então, a expressão corporal também é uma forma de comunicação. E a arte, ela se apropria desse momento, desse corpo, né, para transmitir o que? Os sentimentos, ideias, certo? Ela fala através dos movimentos e isso envolve o quê? A dança. Mas, para início, nós vamos passar não lá nos primórdios, não lá na idade antiga, né? Vamos falar um pouquinho dessa dança que envolve a dança clássica. Vamos lá? Então, a dança clássica, também conhecida como balé, é uma forma de arte que combina técnica, disciplina, expressão artística, originada nas cortes europeias no século XV. Ela evoluiu ao longo dos séculos, destacando-se pelo rigor técnico e movimentos precisos, como pliés, piruetas e saltos. Continuando, o balé é caracterizado pela leveza, fluidez e postura elegante dos bailarinos, além de contar histórias e transmitir emoções através de coreografias que unem música e movimento de forma harmônica. É uma das expressões mais tradicionais e refinadas da dança mundial. Certo? Então, nós falamos aí do balé clássico, gente. O que eu quero falar com vocês sobre essa questão? Que o balé clássico, né, ele possui características bem definidas que o tornam uma das formas de dança mais técnicas e refinadas. As principais características incluem, mas antes de começar a falar dessas características, o balé clássico ele é uma dança acadêmica. Nós falamos de academia nas artes plásticas, que existem técnicas e formas de se expressar. Quando nós falamos do movimento cubistas e etc., nós falamos que eles abandonaram a questão acadêmica. E o balé clássico, quando envolve a dança, ela é uma dança acadêmica, porque ela tem passos, né, rígidos, que tem que ser seguido conforme a academia determina, não pode ser mudada, principalmente a questão da postura, da disciplina, a forma do figurino, tá? Os movimentos. Então, esses movimentos são determinados pela academia e eles não mudam o nome dos passos. Lá na Europa é o mesmo passo, aqui no Brasil é o mesmo passo, claro que com a forma de falar abrasileirada, mas é a mesma forma de expressar, de executar os movimentos, certo? Então, quais são essas características que inclui o balé clássico? Vamos ver? Postura ereta, a coluna e a cabeça são mantidas em alinhamentos verticais, tá? Então, a postura ela tem que estar sempre ereta, sabe? ênfase na elegância e no alongamento do corpo. Continuando, outra característica, leveza e fluidez.
Os movimentos são projetados para parecerem leves e graciosos, como se os dançarinos estivessem flutuando, minimizando o contato visual com o chão. Então, até quando eles fazem, né, os passos, que eles dão aqueles saltos, eles têm que proporcionar para o espectador como se eles estivessem flutuando, uma leveza nos passos. Isso é determinante para mostrar a técnica do bailarino. E aí tem técnicas rigorosas, tá? O balé clássico segue uma série de técnicas padronizadas, como os pliés, piruetas, arabesques, exigindo precisão, controle musculares e disciplina. Aquilo que eu falei para vocês. Então, são técnicas rigorosas que uma academia, né, determina, e quem faz o balé clássico, principalmente a disciplina, é muito cobrada. A questão da postura, os bailarinos clássicos, geralmente eles têm a postura muito elegante, sempre olhando para frente, né? Então, é algo que eles exercitam tanto que eles levam para a vida dele do cotidiano. E aí tem a questão, que é uma característica também do balé clássico, a ponta dos pés, certo? Então, dançarinos, especialmente as mulheres, muitas vezes executam o movimento nas pontas dos pés, simbolizando graça e leveza. Então, tem aquela sapatilha que é chamada sapatilha de ponta, certo? Antes de ela chegarem a usar a sapatilha de ponta, eles têm que passar pela meia ponta. Então, para uma bailarina começar a usar a sapatilha de ponta, no mínimo ela tem que fazer a academia de balé durante 4 a 5 anos, para ela ficar bem, exercitar bem, conhecer bem a técnica, aí sim ela vai começar a usar a sapatilha de ponta, certo? E a simetria e harmonia. As coreografias tendem a ser simétrica e esteticamente harmoniosa, com um foco em formas preciosas e movimentos coordenados. Então, aquela questão da simetria e harmonia. Se tem 10 pares para esse lado, 10 pares para esse. Os movimentos sempre vão ser simétricos, bem elaborados, com uma sincronia, principalmente a sincronia na execução dos passos é primordial. E isso requer o quê? Voltando àquela tecla, técnica. Movimentos codificados também fazem parte dessa característica do balé. Vamos ver? Então, cada passo tem um nome específico e deve ser executado de acordo com normas tradicionais que foram, né, desenvolvidas ao longo dos séculos. Então, cada passo que o bailarino clássico, nós estamos falando de balé clássico, tá? Ele tem um nome. Tá? Então, quando eles vão executar, eles sabem qual é o nome que eles estão executando aquele passo, certo? Aí, a partir daí, tem um conjunto de movimentos que eles vão executar para o público, num espetáculo, num show e etc. E, tendo todos esses passos, a forma como eles são, a postura e etc., também tem o figurino. Certo? E o que caracteriza esses figurinos? O uso de tutus e figurinos formais. O que são tutus? Então, é aquela saia que parece que ela está assim, na horizontal, né? Chamado de tutu. Tá? Os figurinos clássicos, como tutus, sapatilhas de balé, são frequentemente usados, reforçando a estética refinada e a tradição. Então, desde o começo, né, que é praticado o balé clássico, o figurino ele não muda. Claro que vai ter outras nuances, outros estilos, mas a questão do tutu, da sapatilha, da meia, do coque no cabelo, sempre ele vai ser estabelecido pela academia, ok? Então, para ser executado esse balé clássico, né, a dança clássica, nós temos aqui a música também. Quais são os estilos de música que são utilizados para ser executado o balé clássico no espetáculo? Geralmente, o balé clássico é acompanhado por música erudita, muitas vezes composta especificamente para a performance. Então, essa questão, geralmente, ele não quer dizer que é padrão, tá? Geralmente, é a música erudita, geralmente aquelas músicas orquestradas, e ela é composta para aquele, tá? Para aquele espetáculo. Mas eu já assisti um espetáculo
certo? De uma companhia de balé, que eles dançaram uma música da Lady Gaga em ponta. E as roupas das bailarinas, elas utilizavam tchutchu, só que eram umas meias pretas, rasgadas, sapatilha de ponta, tá? O tchutchu, certo? Mas elas dançaram a música da Lady Gaga e eu achei impressionante. Até hoje eu tenho a lembrança desse espetáculo, o balé clássico com a música da Lady Gaga. Então, por isso que ele colocou geralmente, ele não quer dizer que é um único tipo de música, tá? E eu trouxe para vocês aqui uma bailarina que ela vai executar, certo? Os movimentos, para vocês conhecerem os movimentos. E aí tá os nomes dos movimentos que ela faz, tá? Então, são esses movimentos precisos, leves, né, que trazem toda uma leveza para o balé clássico, certo? Então, a nossa bailarina, ela executou esses movimentos para vocês conhecerem como é a leveza. E aí, essa bailarina, ela está com uma roupa, um figurino, que é justamente dos exercícios, quando eles estão na escola, né? A questão da meia ponta ainda não é uma sapatilha de ponta, é uma sapatilha de meia ponta, certo? E ela executa todos esses movimentos bem com precisão e etc. Então, eu agradeço aí, né, a nossa bailarina. E aí nós vamos falar mais um pouquinho agora, trazendo essa tradição para a história da dança moderna. A dança moderna surgiu no início do século XX, como uma reação às rígidas técnicas do balé clássico. Lembram lá quando nós falamos, como já foi falado nas aulas de arte, sobre a questão da pintura, quando os artistas, das artes plásticas, quando os artistas disseram, não, eu não quero mais seguir a academia, ter um padrão, reproduzir como se fosse uma fotografia? Pois é, a dança também acontece isso, os bailarinos dizem, olha, eu não quero mais seguir a questão acadêmica do balé clássico. E aí surge o quê? A dança moderna. Continuando o nosso conceito sobre arte moderna. A dança moderna, né, caracteriza por maior liberdade de movimento e expressão, permitindo que os bailarinos explorem emoções, ideias com o corpo de forma mais natural e espontânea. Mais natural e espontânea não quer dizer que eles vão abandonar os passos do balé clássico. Eles ainda vão utilizar alguns movimentos, alguma postura, mas eles vão estar muito mais livres para executar os passos. Não estão rígidos como o balé clássico. Continuando, né? Ao contrário do balé, a dança moderna valoriza a conexão com o chão, o uso de diferentes dinâmicas e a improvisação, o que não pode acontecer no balé clássico. Na dança moderna, vai acontecer também a improvisação e a questão da conexão com o chão. Às vezes eles dançam descalços, né, para ter essa conexão muito mais, vamos dizer, com o chão, com o ar. Então os movimentos eles são mais livres. Continuando. Essa forma de dança reflete individualidade, muitas vezes incorporando elementos sociais, culturais e até políticos, sendo uma forma poderosa de expressão artística e comunitária. Continuando, pioneiros como a Isadora Duncan e Martha Graham romperam com as regras rígidas do balé, buscando uma dança que refletisse sentimentos profundos, temas contemporâneos e questões sociais. Então, elas vão trazer essa pegada para a dança moderna. Continuando. A dança moderna valoriza a improvisação, a individualidade e a criatividade, permitindo aos dançarinos maior conexão com o chão e com o uso de peso corporal, certo? E aqui eu trouxe a imagem, né, justamente dessa que rompeu com essa questão acadêmica, que é a Isadora Duncan. Foi responsável por criar um estilo de dança revolucionário. Ela quebrou os rígidos padrões da época, por exemplo, em contraponto ao penteado das dançarinas clássicas, certo? Sempre com os cabelos presos com um coque, ela dançava de cabelos soltos. Eu falei, né, que as bailarinas sempre usavam aquele coque. E na dança moderna, ela disse, não, vamos dançar com cabelo solto. Sem as vestimentas, continuando, sem as vestimentas exigidas pelo balé, sapatilhas e vestidos formais. A norte-americana se apresenta descalça e com figurinos leves e inspirados na Grécia Antiga.
Então ela foi buscar inspiração também lá na Grécia Antiga, como as ninfas e as deusas se vestiam com aquelas túnicas de tecido leve, não é verdade? Continuando, então, quando ela traz essa pegada daquele tecido leve, que vai trazer leveza aos movimentos, colado no corpo, deixando de lado o tchutchu, as roupas impostas pelas academias, o movimento se torna mais leve e também improvisado, como nós vimos. Então, Duchamp foi muito importante, né, para a dança da primeira metade do século XX. Entre outros feitos, ela é uma das pioneiras da dança moderna e até hoje uma das principais dançarinas da história. Então não esqueçam esse nome, Isadora Duchamp, certo? Nós temos a outra também que eu trouxe aqui para vocês, né, que é a Martha Graham. Então, é outra dançarina marcante no campo da dança moderna. Olha aqui esse tipo de roupa, totalmente diferente do balé clássico. Continuando, ao contrário de Isadora Duchamp, ela entendeu que a dança é o meio pelo qual o homem pode pensar os problemas sociais e os grandes questionamentos da humanidade. Então, ela vai trazer, né, essa técnica que ela desenvolveu da dança, implica como trabalhar emocionalmente, corporalmente, a espiritualidade, os bailarinos. Então, ela vai ter uma outra pegada, ela já vai estar mais ligada com a questão da natureza, da questão dos ventos, das chuvas, da terra, do fogo, do ar. Ela vai tentar passar isso, quer dizer, ela passa isso nas suas danças e, principalmente, algo muito crítico com o que está sendo vivido no momento na sociedade. Continuando, ela criou, né, dentro desse contexto, nessa técnica, e que desenvolveu, como eu falei para vocês, corporalmente, espiritualmente, né, a questão dos bailarinos. Continuando, vamos lá? Graham criou uma nova linguagem de movimento usada para revelar todas essas emoções e sentimentos comuns à experiência humana. Foi responsável pelo desenvolvimento de uma técnica que associava intrinsecamente a respiração ao movimento, através da contração e relaxamento. Também é sua marca pessoal os gestos amplos e o contato com o chão, abandonando desta forma alguns dos principais, né, básicos da dança tradicional. Continuando, como mestra, treinou gerações de grandes bailarinos e coreógrafos, dançou e coreografou por mais de 70 anos e foi a primeira bailarina a se apresentar na Casa Branca. Sabe quem é a Casa Branca? É a casa onde mora o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, certo? Viajar para o estrangeiro como embaixadora cultural e receber o maior prêmio civil dos Estados Unidos, a Medalha Presidencial da Liberdade. Gente, que poder, não é verdade? Como então essa dança moderna ela vem trazer um outro olhar para a dança, uma forma de se expressar, trabalhar a questão da respiração, dos sentimentos, que envolve esses movimentos que a dança moderna possibilita aos bailarinos. Continuando, a dança moderna do Brasil, né, surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Neste tempo, grandes coreógrafos europeus chegaram ao Brasil, buscando refúgio e trouxeram muitos aspectos da sua cultura, entre elas a dança moderna. E aí os dançarinos? Grandes nomes como a Maria, né, Luiz, Ruth, Rochou, né, foram responsáveis por disseminá-la pelo país, principalmente pelas grandes capitais como São Paulo e Salvador, certo? A dança moderna, gente, se destaca por várias características que a diferenciam de estilos tradicionais como o balé. Algumas de suas principais características são, então, vocês já estão vendo aqui nessas imagens a questão do figurino. O figurino é totalmente leve, o tecido mesmo, ele flui com os movimentos. Então, o movimento ele é mais livre, ele é leve, suave, mas esse contato com o chão faz essa conexão entre o dançarino e
a Terra, né? O nosso mundo, o nosso planeta. Então, dentro dessas características da dança moderna, nós temos o quê? Vamos ver? Liberdade de movimento. Ao contrário das técnicas rígidas do balé, a dança moderna valoriza movimentos mais naturais, fluidos e expressivos, permitindo maior liberdade corporal. E aí a imagem fala tudo, né? Conexão com o chão. Os bailarinos utilizam o chão de forma ativa, rolando, caindo, apoiando-se, diferentemente do balé, que prioriza a leveza e o afastamento do solo. Como nós falamos, aquela questão quando eles dão aqueles saltos, não é verdade? E na dança moderna não, ele tem essa conexão, ele rola com o chão, ele cria um espaço de movimentos utilizando esse contato direto com o chão. E essa expressão emocional? O foco está em transmitir emoções profundas e autênticas com coreografias que refletem sentimentos e narrativas pessoais e sociais. É aquilo que eu falei para vocês. Ela traz um novo olhar, ela olha ao redor do bailarino, ao redor da sociedade, e ela vai fazer essa transmissão através do quê? Dos movimentos, porque eu falei que o corpo fala. Então, através dos movimentos, a dança ela vai transmitir isso ao público. O uso de técnica de respiração é outra característica. A respiração é integrada ao movimento, influenciando o ritmo e a fluidez dos passos. E a improvisação? Temos a improvisação, valorização da improvisação como ferramenta criativa, permitindo ao dançarino explorar, criar movimentos em tempo real. Quando nós falamos da improvisação, não é a questão de dizer lá na hora eu vou criar um movimento e vou sair dançando. Não, não é isso. Tem todo um cenário, tem todo um ensaio, não tão rígido quanto o balé clássico, mas há o ensaio, certo? Mas é vivido através da música, são os sentimentos que vão estar muito mais falando a questão do movimento. Lembram quando eu falei que lá no balé clássico é algo rígido, que tem que seguir os passos, os movimentos, então a música vai acontecer, mas aqueles passos são colocados pela academia e que tem que ser seguido. Na dança moderna vai acontecer o quê? Eles vão sentir a música e, através disso, trabalhar o quê? A respiração, que vai ser um dos elos que vai conectar o dançarino com a música e o espaço cênico, vamos chamar de espaço cênico, onde vai acontecer o espetáculo, certo? Essa conexão do dançarino com o mundo, através do quê? Do chão. Então, a respiração ele vai acontecer e esses movimentos vão ser mais leves, suaves. Então, essa improvisação é a questão de criar movimentos livres, soltos, em conexão com a música, com a terra, com a respiração. Então, isso é improvisação. Não é chegar lá e fazer de qualquer jeito, não. Tanto é que vocês estão vendo aqui as imagens. Com certeza isso aqui não é improvisação, isso aqui não é improvisação, isso aqui não é improvisação. Mas sim o sentir da música, o falar com a música, certo? Então, também temos os movimentos orgânicos. Os movimentos são inspirados pela natureza e pela anatomia do corpo humano, buscando fluidez e naturalidade. Tem a quebra da simetria que acontecia lá no balé clássico, certo? A dança moderna desafia a simetria e o formalismo do balé, adotando formas assimétricas e não convencionais. Enquanto o balé clássico era aquela forma rígida, não poderia mudar os passos, a dança moderna ela vai quebrar essa simetria, ela vai ser assimétrica, ele vai ter muito mais leveza. Aqui, olha, nessa imagem aqui você vê um bailarino de uma forma e a outra em outro movimento, mas perdeu a beleza? Continua transmitindo leveza e a beleza da dança. E para falar um pouquinho sobre essa questão de dança, nós temos a dança folclórica também, que tem a dança moderna, está lá embutido, e aqui no Amazonas nós temos a dança moderna envolvida com a dança folclórica. Vamos ver? Olá, sou Simone Picanço, inspetora do Balé Folclórico do Amazonas.
e professora da rede pública de ensino. Fui bailarina do Balé Folclórico do Amazonas durante 10 anos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dança contemporânea. Durante esse período de 10 anos que eu vivenciei como bailarina do balé folclórico, nós conhecemos vários coreógrafos do país inteiro que trouxeram essa linguagem com o intuito de valorizar a nossa cultura. A dança contemporânea ela surge no século XX, em meados da década de 60, e traz a valorização do indivíduo e de suas expressões. O criador em dança contemporânea, ele utiliza de várias ferramentas para a criação das suas células coreográficas, como, por exemplo, o contato e improvisação, a improvisação que parte de dois indivíduos que fazem um contato entre si para desenvolver as células coreográficas, o que nós chamamos também de processo colaborativo. Aqui no Amazonas, nós temos várias companhias que trabalham com essa linguagem da dança contemporânea, como o Corpo de Dança do Amazonas, que é um corpo da Secretaria do Estado de Cultura, que trabalha especificadamente com a linguagem de dança contemporânea, valorizando os nossos recortes do norte. E também com o Balé Folclórico do Amazonas, que apesar de trabalhar a valorização das nossas danças folclóricas, ele também trabalha essa linguagem da dança contemporânea, para valorizar as nossas lendas, a nossa cultura e a nossa região. Como, por exemplo, o espetáculo Lendas que nós vamos apresentar, que trabalha as lendas do norte, né, da região norte, e também traz com isso a linguagem da dança contemporânea. Então é isso, espero que tenham gostado e até logo. Muito bem. E aí, gostaram? Então, aqui no Amazonas nós temos o Teatro Amazonas, existem vários corpos de dança, né? Que temos aí o balé folclórico, tem o balé contemporâneo, tem o balé clássico. Então, você que tem essa habilidade, que pretende fazer dança, né? Então, procurem, tem o Cláudio Santoro, em Parintins existe um núcleo do Estado, né? Do governo do Estado, que mantém justamente um liceu de arte. Então, procure, se você tem essa habilidade, gosta de dançar, o balé clássico, dança moderna, dança contemporânea, esse é o momento, então explore, vá, procure, não deixe seu sonho ficar guardado naquela gavetinha. Então, nós falamos sobre tendências, né, de movimentos, de dança, falamos um pouquinho do balé clássico, não esquecendo que desde os primórdios o homem já se comunicava através da dança quando fazia seus rituais, né? Então fomos fazer essa pegada no balé clássico, aonde ele segue um padrão acadêmico, certo? Então a academia tem os passos já pré-determinados, os nomes dos passos, e depois vem a dança moderna que diz, bem, é lindo, é maravilhoso, não perde o seu valor, mas ele vai descartar? Não, ele não descarta, ele pega alguns movimentos e traz para a dança moderna, mas de uma forma mais o quê? Livre, né? O bailarino ele fica mais livre para os seus movimentos, a forma de se expressar, até mesmo a roupa que vai ser inspirada lá na Grécia, viu como voltou lá para a Grécia, trazer as túnicas, o tecido leve. Então, aqui nós temos o exemplo de uma dança acadêmica, que é o balé, o tchutchu, essa é a saia do tchutchu, certo? Ela está de sapatilha de ponta, então é algo que a academia determina. Aqui nós temos um movimento mais livre, certo? Que é a dança moderna, a dança contemporânea, onde vai trazer a expressão, esse contato mais próximo com o mundo, né? Através do que? Dos pés no chão, mais contato. É a exploração desses movimentos, a questão da respiração que foi falado. Então tudo isso vai sendo moldado conforme, né, o momento que está sendo vivido. Hoje existem vários estilos de dança também, certo? Então, basta você explorar, procurar, querer saber um pouquinho mais tudo que envolve a dança, certo? Então,
finalizamos nossa aula nesse momento.